Oi, pessoal, continuando a nossa jornada, vamos ver para qual signo será a leitura de hoje. Tenho aqui 11 signos do zodíaco, porque a leitura de Sagitário já foi feita. Então, vamos ver para qual signo será. Lembrando que também será uma leitura de opções, então não será uma leitura geral para determinado signo. E também não necessariamente precisa ser o seu signo solar. Se você tem esse signo forte no seu mapa, ou então se você se identifica, né, com esse signo, pode ser que essa leitura seja para você. Então, de repente, você pode ter lua, ascendente e se identificar, né? Olha, vamos ver. Hoje a leitura vai ser para o signo de Aquário. Vamos lá. E nós temos aqui 3 opções. A primeira opção vai ser a ametista. Opção de número 1, ametista. Opção de número 2, bastão de selenita. Opção de número 2, bastão de selenita. E opção de número 3, pedra da lua. Opção de número 3, pedra da lua. Vamos começar, então, com a leitura para quem escolheu a opção de número 1, ametista. Opção de número 1, ametista. Uma mensagem, conselho ou direcionamento, por favor, para os aquarianos que escolheram a opção de número 1. Só tomar uma aguinha aqui. Desculpa, gente. Bebendo mais uma aguinha. Vamos lá. Opção de número 1. Opa! Ametista. Uma mensagem, conselho ou direcionamento para quem escolheu essa opção. Bom, para quem escolheu a opção de número 1, ametista, eu percebo aqui que vocês estão passando por uma situação de dificuldade. O 7 de espadas, ele pode mostrar até uma situação de puxada de tapete, sabe? De alguém, até mesmo de uma sabotagem e tal. Uma situação que de repente vocês estão percebendo que não está sendo justa para vocês. Aqui, a temperança, ela pede paciência. Por mais que esteja sendo um momento difícil, é preciso que você tenha calma, equilíbrio para lidar com essa adversidade. Porque vai acontecer uma mudança, né? Carta da Torre aqui. E essa mudança, ela tende a ser muito positiva. 9 de ouros é uma das melhores cartas. Ela mostra abundância, mostra realizações, concretizações. Então, aqui, o conselho é que você tenha esperança. A estrela fala disso, de você
ter paciência e esperar, e ter essa esperança também, né, de que a situação vai melhorar e o Cavaleiro de Espadas mostra que não é algo que vai demorar tanto a acontecer, sabe? Não é imediato, mas também não vai ser tão demorado. Então, se você tá passando aí por uma situação difícil e tal, tenha paciência, saiba lidar com essa situação com equilíbrio, porque vai haver uma mudança que será muito positiva e então é importante que você tenha esperança, porque as boas novas estão por vir, ok? Essa é a mensagem para quem escolheu a opção de número 1, ametista. Agora vamos para a opção de número 2, bastão de selenita. Opção de número 2, bastão de selenita. Uma mensagem, conselho ou direcionamento para quem escolheu essa opção, por favor. Bastão de selenita. Mensagem, conselho ou direcionamento para quem escolheu a opção de número 2, bastão de selenita. Tá aí de novo. Olha, a gente vê aqui uma situação muito positiva. A carta do Sol é super positiva e também te pede otimismo. Caso você não esteja sendo otimista diante disso, diante da situação, né, da pergunta que você colocou de repente para essa opção, ou da resposta que você procura, se você não estiver sendo otimista, não estiver conseguindo enxergar isso de forma positiva, o conselho, a mensagem aqui é que você enxergue o lado bom disso. Isso vai, seja o que for, né, a situação, vai te trazer muito crescimento e muito avanço. O 8 de paus mostra isso. Avanços rápidos, algo muito positivo e rápido. Porém, é importante que você reflita, sabe? Tire um tempo para refletir. O eremita lembra disso. Perceba também que você já tem muita bagagem, né? O eremita, ele representa uma pessoa já sábia e tal. E não se deixe cair em possíveis autossabotagens, né? Porque de repente pode ser que o seu mental, de certa forma, esteja te afetando e te dificultando a enxergar com clareza uma situação e perceber que é possível avançar, sabe? Então é olhar muito para o seu mental, olhar para dentro,
O eremita também fala de meditar, de se retirar, né? E de tirar um tempo para pensar sobre algo. Pensa em como tá o seu emocional, o seu mental, se você não tá deixando suas emoções te dominarem e caindo numa possível autossabotagem. Então veja com mais clareza. O eremita também, ele tem uma lanterna aqui, né? O sol também mostra clareza e o eremita, essa lanterna dele é justamente essa luz que às vezes você está buscando para enxergar algo. E tenha pensamento positivo, essa situação ela vai te trazer avanço e crescimento e vai ser bastante, tá? Porque aqui nós temos duas cartas de muito poder, Imperador e Rei de Ouros. O Imperador ele representa uma pessoa de poder material também, né? O Rei de Ouros também fala disso. De estabilidade, né, de conseguir concretizar algo, mas também tomar cuidado para não se tornar alguém autoritário diante dessa situação, sabe? Porque o imperador, às vezes, ele pode ser meio inflexível. E aí é interessante que você não deixe algo te subir a cabeça e se tornar uma pessoa muito autoritária, sabe? São duas figuras de poder aqui. Então, sim, você vai sair de uma situação que de repente você não está enxergando com clareza agora, que de repente pode ser que não esteja tão favorável, de repente pode ser que o seu mental esteja te influenciando de alguma forma. Você se retira, reflete sobre isso, enxerga com mais clareza e avança. Quando você avança, você consegue ter o controle das situações, você consegue ter mais estabilidade material, inclusive. Mas tome cuidado para você não se tornar uma pessoa muito inflexível, muito controladora e muito autoritária, ok? Então, essa é a mensagem para quem escolheu a opção de número 2, bastão de selenita. Opção de número 2, né? Agora nós vamos para a opção de número 3, pedra da lua. Para quem escolheu a opção de número 3, pedra da lua. Tomando um golinho d'água aqui, né? Porque a gente fala bastante. Para quem escolheu a opção de número 3, pedra da lua, uma mensagem, conselho ou direcionamento, por favor. Para quem escolheu a opção de número 3, pedra da lua. Gente, alguns barulhos, alguns ruídos aí que vocês possam vir a escutar. Pode ser que sejam meus gatos, tá? Que eles gostam de ficar aqui comigo. E aí eles às vezes acabam fazendo muito barulho. Opção de número 3, por favor. Pedra da lua. Uma mensagem, conselho ou direcionamento. Opa. Olha, como essa virou, eu vou aceitar. Virou mais uma, também vou aceitar. Quando vem assim, eu aceito, sabe? Opção de número 3, pedra da lua. Bom, para quem escolheu a opção de número 3, pedra da lua,
nós temos aqui uma situação em que a gente percebe que você já tem uma bagagem e já está preparado para um avanço na sua vida. A carta do carro mostra isso. O carro, ele mostra avanço e ele mostra um preparo, sabe? Você já tem, é como se você já tivesse com as suas bagagens ali para avançar, sabe? E o Rei de Espadas mostra que esse avanço, ele ocorre também em razão das suas ideias, sabe? O Rei de Espadas, deixa eu só pedir licença aqui pro meu gato. O Rei de Espadas, ele fala disso. Ele fala do seu mental, de algo assim que você já, às vezes, já vem planejando e agora você já está pronto para tirar da gaveta, de repente, para colocar em prática. E é algo que, de certa forma, você realmente plantou e aí você vai ter oportunidade de colheita. A gente vê aqui a justiça que fala disso, sabe? De você recebendo algo em troca de algo que você fez, então é aquela coisa, né? Se você plantou algo, você colhendo isso, recebendo isso. E o Cavaleiro de Ouros mostra essa oportunidade, sabe? Ele trazendo realmente, como saiu junto com a justiça, mostra uma oportunidade que pode ser material, né? Financeira, diante desse avanço que você já está preparado para fazer e que deve começar, porque aqui mostra que você pode estar na dúvida. A carta dos enamorados, ela fala disso. Tô até um pouco preocupada aqui, porque tem gente que fala que o YouTube barra, sabe, por causa da nudez. Não sei se dá para tampar aqui para não acontecer, mas agora também já foi, né? Mas aí eu acho uma bobeira isso, né? Mas só assim, ele não identifica do que se trata, né? E parece que ele barra pelo que dizem. Mas o que que acontece? A carta dos enamorados, ela mostra uma dualidade, uma dúvida. Você, às vezes, com dúvida e talvez não se sentindo tão preparado ainda, porque o Valete de Espadas, ele mostra uma pessoa ainda jovem, sabe? Que ainda não é tão experiente em algo. Ao contrário do Rei de Espadas, que já é alguém que já é maduro, que já tem muita sabedoria, como saiu com carta do carro, que já tem muita bagagem, né? Então é você não se sentir inseguro, não se sentir como se você não tivesse a bagagem necessária, a experiência necessária. De repente pode ser que você esteja pensando em uma oportunidade que de fato você ainda não lidou diretamente com aquilo, mas a sua bagagem em outras experiências que você viveu, ela conta muito, sabe? Você não tá começando do nada. Até mesmo a sua experiência de vida, sabe? Então, é importante que você se sinta pronto, porque você está pronto. E você vai, a partir do momento que você tomar essa iniciativa, porque o Rei de Espadas fala disso, de iniciativa, e o carro também fala o seguinte, você está pronto. Agora você tem que pegar o seu carro e avançar, né? A partir do momento que você sair desse momento de indecisão, de não se sentir tão preparado, você avança. E quando você avança, as coisas mudam e você passa a receber e colher aquilo que você plantou. Então é importante que você tenha segurança para ir em frente e enfrentar novos desafios, porque você tem bagagem, você tem competência para isso e vai dar muito certo, ok?
Então, essa é a mensagem para quem escolheu a opção de número 3, Pedra da Lua. Espero que vocês tenham gostado e nós nos vemos na próxima leitura. Um grande abraço.